Abram vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Graças ao nosso Deus estamos aqui. Temos que dar graças ao nosso Deus por tudo o que Ele tem nos concedido. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram a pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita a fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: Escreva isto no rolo como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é minha bandeira, e jurou pelo trono do Senhor: O Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus e eterno Pai, sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos concedido, pela saúde, pela paz, pelo pão de cada dia. Sou grato, Deus, pela vida de cada um que está aqui. Deus, obrigado pela salvação, a qual o Senhor nos deu gratuitamente. Santo e eterno Deus, te agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus, pela santa e poderosa palavra que foi lida. Deus, ilumina minha mente, me dá um entendimento correto da tua palavra, para que assim eu possa expor de conformidade o teu santo e poderoso Espírito a inspirou. Deus, leve essa palavra a cada coração que aqui está, para que nós possamos aprender e assim confiarmos no Senhor. Senhor, em nome de Jesus, amém. Livro de Êxodo. Estamos estudando. Na última semana, ou na última quarta-feira, estudamos esse mesmo livro de Êxodo. E naquela ocasião estudamos o texto do capítulo 17, a partir do versículo 1 até o versículo 7. E naquela ocasião, como aprendemos, o povo de Israel, eles tinham partido do deserto de Sim e andado de um lugar para outro, de conformidade à ordem do Senhor. E o povo de Israel, eles começaram a queixar-se de Deus, porque chegaram em uma localidade que não havia água para beber. Como de praxe, ou seja, de costume, eles começaram a se lembrar de quando viviam no Egito. E disseram que era melhor ter ficado lá no Egito do que estar naquela situação. Aprendemos na última quarta-feira, com a palavra de Deus, que o povo de Israel mais uma vez murmurou, mais uma vez demonstrou
que era um povo ingrato, que no lugar de agradecer a Deus, eles ficavam se queixando a todo e qualquer momento. A mínima dificuldade que surgisse, ou que surgia, eles já começavam a queixar-se de Moisés. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi que quando eles começavam a queixar-se de Moisés, a murmurar, eles esqueciam até que foi Deus que os tirou do Egito. Todavia, o versículo 8 do capítulo 17 do livro de Êxodo começa uma nova perícope. E desta feita, o escritor Moisés, ele escreve assim, a partir do versículo 8: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Os amalequitas eram um povo que existiu nos tempos bíblicos e que, se nós dermos uma lida no Antigo Testamento, iremos perceber que esse povo era um povo cruel e houve inúmeras batalhas entre o povo de Israel e esse povo. Os amalequitas, eles, sem provocação, sem motivo, simplesmente por pura maldade, eles decidiram atacar os israelitas. Amaleque era filho de Elifaz e neto de Esaú. Esse povo chamado Amalequita eram descendentes desse homem chamado Amaleque, que era filho de Elifaz e neto de Esaú. Abram aí Gênesis capítulo 36. Versículo 12. Diz assim: Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tina, que lhe deu um filho chamado Ameleque. Portanto, esse Ameleque era um filho de Elifaz e neto de Esaú. Em outra ocasião, a Bíblia vai nos mostrar que por causa da crueldade dos amalequitas contra o povo de Israel, Deus ordenou ao seu povo, em Deuteronômio, que eliminasse a memória dos amalequitas sobre a terra. Deuteronômio 25, versículo 19 vai mostrar isso.
A partir do versículo 17, 25 e 17. Lembrem-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra que ele lhes dá para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não esqueçam. Irmãos, os amalequitas, que era um povo cruel, sem motivo algum, eles viram que o povo de Israel estava cansados e exaustos. Eles resolveram atacar e mataram alguns do povo de Israel. E Deus ordenou ao povo judeu que quando eles entrassem na terra prometida em Canaã, eles eliminassem essa nação, esse povo. No entanto, como a Bíblia mesmo vai nos mostrar, na época de Gideão teve confronto entre o povo judeu e essa nação. Na época de Saul, rei de Israel, Saul poupou o rei Amaleque Agag, o rei amalequita Agag, em um ato de desobediência a Deus. Lembram, não vou ler o texto não, lembram que em 1 Samuel capítulo 15, versículo 8 e 9, Deus ele tinha orientado a Saul, e que Saul deveria orientar o exército israelita, que quando chegasse nessa região, eles matassem todos, desde crianças até os idosos, não ficasse ninguém. Saul, que era desobediente a Deus, ele poupou o rei Amaleque, o rei amalequita, chamado Agag, e ovelhas e bois, e levou para ele, e disse que tinha poupado as ovelhas e bois para sacrificar a Deus. Deus de imediato, vendo a desobediência de Saul, tirou o reino dele de imediato. Davi, quando assumiu o reinado, teve também um confronto com esse povo. Ou na época de Davi, ele teve um confronto com esse povo. E Davi, ele fez exatamente o que Deus tinha decretado. Lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 41 ao 43, vai dizer assim: durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses homens aqui alistados chegaram e atacaram os camitas e os menuítas da região e os destruíram totalmente, como até hoje se pode ver. Depois acamparam no lugar daqueles povos, pois havia pastagens para os seus rebanhos. E 500 desses simeonitas, liderados por Pelatias, Nearias, Rafaías e Uziel, filhos de Ize, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinham escapado e ali viviam até hoje. Então mostra alguns conflitos do povo judeu com esse povo amalequita, um povo cruel, que viram o povo de Israel exausto nessa ocasião aqui, cansados, e no lugar de ajudarem, eles decidiram atacar e mataram alguns. Lembram que lá no capítulo 12 do livro de Gênesis,
Deus, ele quando chama Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua terra e da tua parentela, e farei de você uma grande nação. Deus disse algo interessante ali, e é algo para nós guardarmos em nosso coração. Deus falou assim: Abraão, os que te abençoarem, eu abençoarei. Ou seja, aqueles que abençoarem ao povo judeu, Deus iria abençoar. Os que amaldiçoassem o povo judeu seria amaldiçoado. Aí alguém pode perguntar assim: mas não é para os judeus? Aquela promessa em 12 de Gênesis, aquela promessa ali, abrange todas as nações e gerações. Lembra que o texto fala: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela, e farei de você uma grande nação. E Deus fala que todos os povos da terra serão abençoados em Abraão. Abraão ali, ele tipifica o Filho de Deus que iria nascer, e todos seriam abençoados em Cristo. Portanto, irmãos, de vez em quando a gente pensa que acontece coisas aqui conosco e nós não temos donos, né? Acontece isso, acontece aquilo, até nos perguntamos assim: eita, e agora? O que é que vai ser a nossa vida? De vez em quando a gente vê algumas pessoas comentar isso em redes sociais, ou até mesmo conversando pessoalmente, dizer assim: está acontecendo cada tipo de coisa e cada dia mais vai abafando o cristianismo, vai abafando o povo cristão, vai fazendo com que o povo cristão venha recuar um pouco. Irmãos, isso não acontece nunca não. A igreja de Cristo, ela foi edificada sobre uma pedra, que não é Pedro não, viu? Como eu ouvi de uma pessoa hoje, não é Pedro não. Jesus, quando falou: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a pedra é o próprio Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão. Portanto, a confiança que nós temos é que nada pode parar a igreja, nada, 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 absolutamente nada. Faça o coro com Lutero. Lutero chamava Satanás de o macaco de Deus, ou o cão de Deus. Por quê? Porque tudo que Deus faz, ele tenta imitar. Tudo que Deus faz, ele tenta imitar, e ele gosta de ficar fazendo umas presepadas aí, mas o próprio Satanás sabe que não é páreo não. Não tem aquela quebra de braço que de vez em quando as pessoas gostam de postar no Face, não. Isso não existe não, irmãos. Isso não existe não. A igreja de Cristo, ela já entrou numa batalha vencedora antes da fundação do mundo. Antes de ser criado, até mesmo os anjos caídos, até mesmo o chefe lá, o chefão, que eu posso chamar até de chefinho lá, até mesmo de ser criado ele, Deus tinha planejado todas as coisas de conformidade ao seu querer, e nada, absolutamente nada, pode impedir a vitória da igreja. Esse povo amalequita aqui, eles viram o povo de Israel naquela situação e decidiram atacar, né? Vamos atacar. E por isso Deus, ele diz no texto aqui, como iremos ver, ele decretou guerra entre o povo amalequita, entre os judeus e o povo amalequita. Irmãos, ai daquele, viu? Ai daquele. E olha o fim dos amalequitas, o que aconteceu. Ai daquele que se opor contra a igreja de Deus. Ai daquele. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Quando os amalequitas vieram atacar o povo judeu, os israelitas, Moisés orienta a Josué que ele escolhesse alguns dos homens e lutasse contra os amalequitas. Continuidade do versículo.
Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Irmãos, prestem atenção. O povo amalequita atacou os israelitas e Moisés, ele conversa com Josué. E Josué, para que Josué escolhesse alguns dos homens para lutar contra os amalequitas. Mas ao mesmo tempo, Moisés, ele diz que no dia seguinte, ele tomaria posição no alto da colina com a vara de Deus nas mãos dele. Ou seja, Moisés não confiava unicamente na espada, não. Moisés bem sabia, irmãos, que o povo de Israel que tinha saído do Egito era muita gente. Até mesmo a grande potência mundial da época, que eram os egípcios, eles começaram a temer um pouco os israelitas, pela quantidade de pessoas que tinha naquela nação. Todavia, Moisés, ele sabia que Israel era uma nação grande, tinha se tornado uma nação poderosa. Por mais que os israelitas, eles não estivessem preparados com armas suficientes para lutar nessa ocasião. A gente sabe que o povo de Israel, eles eram escravos lá no Egito. Independentemente de qualquer coisa, irmãos, Moisés, ele não confiava apenas no braço humano. Ele orientou Josué e disse: olha, amanhã eu tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Ou seja, confiando na pessoa bendita de Deus. Irmãos, uma coisa que nós temos que aprender frequentemente em nossas vidas é que temos que confiar em Deus. Existem as nossas responsabilidades aqui. Existe sim. Exemplo, se Deus, ele designar qualquer um de vocês aqui para fazer algo, se Deus designar, vocês devem fazer. Nós devemos fazer no caso, porque foi Deus que designou. Todavia, em momento algum de nossas vidas, nós devemos confiar no nosso braço. Devemos confiar unicamente no nosso intelecto. Devemos confiar na nossa capacidade. Temos que confiar em Deus. A Bíblia, em todo e qualquer momento, desde Gênesis a Apocalipse, ela nos ensina a confiarmos em Deus. Moisés era um homem confiante em Deus. A gente bem sabe, estamos aprendendo aqui, que o povo de Israel constantemente, com qualquer dificuldade que surgisse, eles começavam logo a desconfiar de Deus, a murmurar, a queixar-se, a dizer que no Egito era melhor. No entanto, Moisés não. Ele sempre manteve a sua confiança firme. E nesse momento aqui ele poderia olhar e falar assim: Josué, é o seguinte, pega, reúne os homens aí e vamos atacar os amalequitas. Olha, aí eu já não sou, que Moisés aqui já não era um garotão, mas não. Já não era um garotão não, de 40 anos. Moisés aqui, ele já tinha 80 anos e um pouco, 80 e poucos anos já. Ele poderia dizer: Arão, Josué, eu não vou não, mas estou tranquilo aqui, fico pelo menos aqui na retaguarda, qualquer coisa que acontecer, estamos por aqui. Mas ele não, confiante em Deus, ele falou: amanhã subirei a colina, com a vara que Deus colocou em minhas mãos. Ou seja, confiante na pessoa bendita do nosso Deus. Portanto, irmãos, que em toda e qualquer circunstância de nossa vida, nós devemos primeiramente confiar em Deus. Primeiramente confiar no poderio de Deus, que Ele é soberano. E depois Deus nos capacitando e designando
nos designando para fazer algo, temos que fazer. Agora, confiarmos primeiramente em Deus. Não conheço nenhum personagem bíblico que confiou em si próprio, que confiou no seu braço, no seu poder, no seu intelecto, na sua capacidade e foi bem sucedido. Da mesma forma, com a nossa experiência que nós adquirimos com o tempo de vida que nós temos, a gente bem sabe que todas as pessoas que confiam em si próprias, elas se dão mal, se decepcionam, se dão mal, porque o homem, ele é limitado, ele tem limites, ele é falho. Se existe alguma capacidade no homem, essa capacidade foi concedida pelo Deus Todo-Poderoso. Se existe alguma habilidade no homem, seja crente ou descrente, sendo crente pode ser um dom, pode ser um dom que Deus concedeu, pode ser um talento, foi Deus que o concedeu. Não sendo crente, não tem como ser dom, mas pode ser um talento que Deus o concedeu. Agora foi Deus que o concedeu. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minha mão. Versículo 10. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Josué, obedecendo a ordem de Moisés, ele vai lutar contra os amalequitas. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina, como Moisés tinha falado, no versículo 9. Versículo 11. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. E Moisés, ele cumpriu o que ele disse, que ia para o alto da colina. Josué, também obedecendo a ordem de Moisés, ele vai com os homens escolhidos para a batalha. E o que é bastante interessante para nós é que o texto vai dizer que Moisés, Arão e Hur subiram ao alto da colina, e enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Interessante, né? Quando Moisés estava com a vara de Deus nas mãos e com as mãos erguidas, os amalequitas, os israelitas venciam. Quando Moisés cansava um pouco e baixava, os amalequitas começavam a vencer a batalha. Irmãos, o que é que o texto ele quer nos dizer aqui? O que é que Deus ele quis nos ensinar aqui? O que a Bíblia aqui quer nos ensinar é que quando Moisés estava com as mãos erguidas, isso nos traz a ideia que Moisés estava intercedendo pelo povo israelita, e a vitória do povo israelita, ela vinha de Deus e não do homem. Não era Josué com o poder bélico de Israel, um grande guerreiro que Josué era, e só era um grande guerreiro porque Deus o capacitou para ser, como Davi, como os seus guardas pessoais que ele tinha. Eram grandes guerreiros porque Deus os capacitara para tal ofício. E quando, na ocasião aqui, Moisés, ele intercedia pelo povo judeu, e levantando as mãos, de imediato ali o povo vencia, o povo de Israel vencia. Quando ele cansava e baixava, os amalequitas começavam a vencer.
Isso nos mostra, ou nos ensina que a vitória do povo de Israel estava nas mãos de Deus, estava no poder de Deus, e não na sua força. Uma coisa que nos chama bastante atenção, e que faz com que nós venhamos meditar, é que Deus, Ele poderia muito bem, já que Ele tinha escolhido o povo de Israel, e disse: olha, vocês vão sair do Egito, e vou levar vocês até a terra de Canaã. Deus poderia muito bem, por todas as nações que passassem, Ele dissipar todas. Deus poderia muito bem aqui ter orientado Moisés: Moisés, fala com Josué, para ele reunir alguns homens aqui e ir guerrear para a batalha contra os amalequitas, e pronto, eles vão vencer e acabou. Mas Deus queria mostrar para o povo que sem Deus eles não eram ninguém, porque esse povo aqui era murmurador. Esse povo aqui, eles costumeiramente, eles gostavam de desobedecer a Deus. Eles gostavam de reclamar de tudo o que acontecia. Se caísse um pingo de água, na hora que não era para cair, eles começavam a querer reclamar. Acontecesse o que acontecesse, Deus fazendo, com pouco tempo depois esqueciam. E Deus queria mostrar isso para o povo, que era Deus que estava dando vitória a eles ali. Por isso que o texto vai nos ensinar que quando Moisés levantava as mãos, começava a interceder com as mãos levantadas, o povo, o exército israelita vencia. Quando Moisés baixava a mão cansado, diz o texto que os amalequitas começavam a vencer. Uma coisa que nós temos que aprender na nossa vida e na nossa caminhada cristã é que o segredo de nós vencermos aqui na terra é simplesmente confiarmos em Deus, simplesmente confiarmos nele e perseverarmos. Eu, durante muito tempo, eu escutei inúmeros pregadores, entre aspas, dizerem que o segredo da vitória é oração. E vitória naquele sentido de bênçãos materiais. Irmãos, eu me indignava quando, estudando as Escrituras, via que isso não tem nada a ver com as Escrituras. Porque eu posso ser uma pessoa de oração, que é correto sermos pessoas de oração. Eu posso ser uma pessoa de oração. Todavia, eu posso ser uma pessoa que oro muito, mas não confio em Deus. E o segredo é confiarmos em Deus, é acreditarmos nele. Ah, está complicado. Ah, está difícil. Ah, e parece que vai intensificar mais ainda, vai ficar pior ainda. Pode ficar. Agora, a nossa confiança não pode ser abalada, não. Temos que manter a nossa confiança em Deus. Se estamos vivos hoje, se estamos hoje aqui, é por conta da glória de Deus, é por conta da soberania de Deus, do amor de Deus, da vontade de Deus para com as nossas vidas. Quantos e quantos que estão aqui, que já passaram por inúmeras dificuldades, problemas surgiram, problemas vieram, problemas foram embora. E por que estamos aqui? Unicamente porque confiamos em Deus. E até mesmo, irmãos, no meu caso, no caso de algumas pessoas que aqui, que não eram crentes, nós nem confiávamos em Deus, né? E tínhamos livramento dele. Aí o apóstolo João,
ele vai escrever lá na sua primeira epístola e dizer que nós o amamos hoje porque ele nos amou primeiro. Mesmo quando eu era blasfemo, vocês eram blasfemos, ele nos amava, ele nos guardava, ele nos provia de tudo que necessitávamos. E por que hoje não iremos confiar nesse Deus? Não iremos acreditar nesse Deus Todo-Poderoso? O segredo de termos uma vida cristã aqui, bem-sucedida, é exatamente confiarmos em Deus. Porque se confiarmos em Deus, com certeza nada vai nos abalar, nada vai nos afastar do seu amor. Nada, absolutamente nada. Agora, se nós não confiarmos em Deus, se nós não tivermos fé verdadeiramente, será inútil tudo o que nós fizermos. Inútil. Completamente inútil tudo o que fizermos, se não confiarmos em Deus. Portanto, que nós venhamos ter uma confiança inabalável, uma fé que não é dependente de circunstâncias, não, mas uma fé, uma confiança que seja independente de toda e qualquer circunstância que possa estar sobre nossas vidas. Uma fé que seja na doença, seja na alegria, seja na dor, seja nas dificuldades, nas provações, venhamos confiar no nosso Deus. Porque da mesma forma que o nosso Deus, ele concedeu vitória ao povo de Israel, ou ele concedeu essa vitória nessa batalha ao povo de Israel, ele também há de nos conceder as nossas vitórias nas batalhas espirituais que nós travamos aqui diariamente. O Jesus que nós servimos, o Deus que nos amou, é um Deus que Ele próprio deu a sua própria vida por resgate de nós todos. O Deus que nós servimos, Ele tem um amor tão grande por nós, tão grande, que Ele foi capaz de morrer em uma morte de cruz humilhante para nos conceder a salvação, para que nós viéssemos estar hoje aqui cultuando o seu nome. Eu já escutei algumas pessoas dizerem assim, alguns dizem assim, quem matou Jesus foi os judeus. Outros dizem, quem matou Jesus foram os nossos pecados. Irmãos, biblicamente, ninguém poderia e nem pode matar Jesus. Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Quem pode atentar algo contra Ele? A Bíblia diz que Jesus, Ele nos amou de uma tal maneira que Ele próprio, como Ele pregando a palavra, lá no capítulo 10 de João, do Evangelho que segundo escreveu o apóstolo João, ele falou assim, ninguém pode tirar a minha vida, agora eu espontaneamente a dou para a ter de volta. Ou seja, Jesus espontaneamente, Ele se doou por nós. Portanto, que nós venhamos também confiar nesse Jesus Cristo, acreditarmos em Jesus, que esse Jesus, Ele há de vencer as batalhas espirituais e nos conceder a cada dia vitórias e vitórias espirituais, para um dia chegarmos diante dEle, santos e justificados, porque Ele nos justificou. Ele, Jesus Cristo. Que nós venhamos ter essa confiança em Jesus. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Versículo 12.
Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram a pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram a pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Agora, o texto vai nos dizer que Moisés, já cansado, ou seja, um homem idoso, Arão e Hur, que estavam ali auxiliando Moisés, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo de Moisés para que ele sentasse ali. E diz o texto também que eles mantiveram as mãos erguidas de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Isso nos ensina que o líder, ele não trabalha sozinho. Ele trabalha com pessoas o auxiliando. Uma coisa que nós, como igreja, temos que aprender é que o cabeça do corpo, o cabeça da igreja é Cristo. Portanto, os demais fazem parte do corpo. É claro que Deus, ele escolhe pessoas para liderança. Isso aí é óbvio, é claro. Entretanto, a gente bem sabe que a liderança trabalha com pessoas que o auxiliam para lhe ajudar. E nessa ocasião aqui, os homens que estavam auxiliando Moisés, Arão e Hur, eles sabendo que quando Moisés baixava as mãos cansadas, Israel, ele começava a perder a batalha. E provavelmente também Moisés estava cansado ali de estar em pé. Eles colocaram uma pedra para que Moisés viesse sentar, e pegaram um de cada lado e levantaram as mãos de Moisés até o pôr do sol, firmes. E assim, como iremos aprender, como o texto diz, os israelitas venceram a batalha. Isso nos ensina que nós, como igreja, nós que somos igreja, não existe ninguém, irmãos, mais importante do que ninguém na igreja. Deus, ele escolhe um pastor para liderar a obra, para estar de frente àquela obra ali. E aquele pastor, ele tem uma responsabilidade maior do que todos os que ali estão sendo liderados. E não é porque o pastor, ele é o líder, que nós temos que deixar unicamente tudo com ele, não. Ele necessita de auxiliares, de pessoas que em momentos específicos o venham a ajudar. É claro que Deus, ele poderia muito bem, como eu disse aqui anteriormente, ele poderia muito bem, irmãos, ter falado: Moisés, fala com Josué para escolher alguns homens aí, e eles vão passar a fio de espada os amalequitas e acabou. E fica tranquilo aí. Fica bem tranquilo aí. Mas Deus orientou Moisés aí ao monte, para que o povo viesse saber que quem dava vitória a Israel era Deus, não era o braço forte deles, não era o poderio bélico deles, não.
E aqui Deus mais uma vez mostra que mesmo a pessoa que está de frente, ele necessita de ajuda. Ele necessita que pessoas venham auxiliá-lo, ajudá-lo na obra. Se Deus quisesse, Deus também tinha feito com que Moisés não cansasse aqui. Mas Deus deixou o corpo de Moisés, deixou acontecer naturalmente. Moisés, sendo um homem idoso, Deus o deixou naturalmente ele cansar, para que as pessoas que estavam ali o auxiliando viessem ajudar Moisés, viessem ajudá-lo. Então, da mesma forma, essa também como função é nossa missão, auxiliarmos os nossos líderes. Se vermos que ele está precisando de algo, está precisando de uma ajuda, um conselho, uma ajuda física, seja lá o que for, temos que fazer. Porque se somos igreja no caso, nós se preocupamos com o corpo de Cristo. Porque cá para nós, o nosso dedo mindinho do pé, a gente praticamente pensa que não usa ele, né? Mas machuca ele, vai cortar a unha aí, machuca, para ver se não dói, e a gente não começa a querer se preocupar com a dor, sem contar que se cortar perde o equilíbrio. Se cortar perde o equilíbrio, isso é comprovado que perde o equilíbrio. Portanto, irmãos, da forma que aconteceu lá, naquela época, e os homens ali viram a necessidade de Moisés, que também nós venhamos também, como igreja do Senhor, vermos as necessidades que os nossos líderes necessitam. Porque, infelizmente, tem muitos casos de algumas pessoas que têm seus líderes e quando vê uma dificuldade, o líder com uma dificuldade, eles ficam torcendo para que aquela dificuldade aumente e tudo dê errado, para depois falar assim: eu tinha falado que isso não ia dar certo, está vendo? Fulano é o líder, né? O senhor sabichão, Cicrano não é o pregador, não é o que orienta, o que dá ordem, não é o que está lá como bambambam. Irmãos, aqui não tem bambambam não. O grande aqui é ele. Tem até um hino que eu não sei cantar não, mas diz: o grande aqui é ele, o poderoso aqui é ele, o soberano é Jesus. Aqui ninguém está para aparecer não. É claro que existem ministérios na igreja onde Deus vocaciona a pessoa, como exemplo, louvar, pregar, e a pessoa está sempre ali cantando ou pregando, ou seja lá o que for, mas ninguém está aqui para aparecer não. Ninguém aqui é melhor do que ninguém não. Uma pessoa que simplesmente chega aqui, fecha uma janela, que limpa a igreja, que passa um pano nas cadeiras, pode ter certeza que Deus está vendo e é um serviço digno. Porque imagina só, será que nós já paramos para imaginar, nós trabalhando para o dono do universo, para o Criador de todas as coisas? Porque tem pessoas que é assim, trabalha para um patrão rico e fala assim: eita, chegou o homem, aí começa a se movimentar, que eu já trabalhei em empresa grande, aí começa a se movimentar, começa a correr, porque o homem chegou, né? E tem alguns que realmente, independentemente de o homem estar ali, ele gosta de trabalhar mesmo. Agora imagina só trabalhar para Deus. Todo e qualquer serviço que façamos para Deus é digno de honra, é um privilégio fazermos algo para Deus. Existe com certeza mais responsabilidades. Uma pessoa que prega, uma pessoa que lidera, ela tem mais responsabilidade. Portanto, que nós semelhantemente a Ur e a Arão, nós venhamos também, se vermos o nosso líder necessitando de uma ajuda, auxiliá-lo e ajudá-lo.
Porque tem pessoas, irmãos, que adoram ver um líder caindo para ficar debochando, ficar dizendo, eu sabia, essa pessoa está ali, mas isso não é para ela estar lá. Isso não existe. Nós somos igreja de Cristo. Nós somos o corpo do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Portanto, que nós venhamos, em todo e qualquer momento de nossas vidas, nós venhamos também estarmos dispostos a cooperar com a obra de Deus. Versículo 13. Versículo 12. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram a pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. 13. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Irmãos, pelo poder de Deus, a soberania de Deus, a obediência do povo israelita, a confiança que eles tiveram em Deus, Moisés intercedendo, e o poder de Deus agiu e fez com que Josué derrotasse os amalequitas a fio da espada. Não foi o poderio bélico de Israel. Davi, ele costumeiramente, quando saía a guerra, o rei Davi, ele cantava alguns salmos. Se eu não me engane, se eu tiver errado, os irmãos aqui me corrijam. Salmo 20 que fala, Davi, no Salmo 20, ele canta aquele salmo sempre que ele saía à batalha, sempre que ele saía à guerra. Davi nunca confiou no seu braço. Era um grande guerreiro, um dos maiores guerreiros que Israel já viu. Entretanto, Davi sabia que a sua habilidade como guerreiro foi dada por Deus. E Davi, no Salmo 20, ele cantando antes de ir à guerra, ele dizia, versículo 7, se eu não me engane, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu menciono o nome do Senhor. Davi diz que uns caem e permanecem prostrados, mas os que confiam no Senhor não. Se levantam e permanecem de pé, porque o Senhor os levanta. Portanto, irmãos, que em meio a todas as dificuldades que vêm sobre nossas vidas, venhamos confiar que Deus está conosco. Versículo 14. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isto num rolo como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Aí Deus orienta Moisés que escrevesse num rolo, como memorial, e declarasse a Josué que ele, Deus, ia fazer com que os amalequitas fossem esquecidos debaixo do céu. Exatamente pela atitude dos amalequitas em atacar o povo de Deus, em um momento em que o povo se encontrava em uma grande fragilidade. Versículo 15. Moisés construiu um altar e chamou-lhe o Senhor é minha bandeira, e jurou pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. E isso a gente vê em todo o decurso da história bíblica, que o povo de Israel estava sempre em confronto com o povo amalequita. Uma coisa que nós temos que colocar em nosso coração, em nossos corações, é que nós que servimos a Deus,
Nós servimos a um Deus todo-poderoso, um Deus que criou tudo que existe, céus, terra, tudo que existe foi Deus que criou. Muitas e muitas vezes acontece em nossas vidas de nós se desesperarmos com as dificuldades que estão nos acometendo, nós pensarmos que algo que deveria acontecer conosco não vai acontecer mais, algo que até nós desejamos na obra de Deus não vai acontecer mais. Às vezes ouvimos algumas pessoas dizerem que está meio fora de controle as coisas. Irmãos, a história da humanidade, ela está sob o controle de Deus. As coisas que acontecem em nossas vidas podem até estar fora do nosso controle, que somos limitados, somos humanos. Todavia, está sob o controle de Deus. Não cai uma folhinha seca no chão, sem a permissão do nosso Deus, ou sem o decreto dele. Não cai nada, não acontece nada. Portanto, que nós venhamos ter essa confiança sincera em nosso Deus, de confiarmos nele em toda e qualquer dificuldade que surja. Lembra que esse povo amalequita aqui estava bem tranquilo, estavam tranquilos demais, mas foi tocar no povo de Israel, foi tocar nos ungidos do Senhor, como em Salmos vai nos ensinar que os ungidos do Senhor, apesar que algumas pessoas gostam de usar esses versículos lá de Salmos para dizer que são líderes, mas se nós observarmos, está se referindo ao povo de Israel, ao povo de Deus, e hoje nós como igreja também somos povos de Deus. Eles ao tocar, ao querer parar o povo de Israel, Deus interveio e castigou aquela nação grandemente. E durante todo o decurso da história bíblica, aquela nação, eles sofreram ao fio da espada do povo de Israel. Portanto, irmãos, nós que servimos a Deus, podemos também ter a certeza que mesmo que Deus nos permita passar por dificuldades, até mesmo como acontecia na igreja primitiva, quando Deus permitiu muitas pessoas morrerem ao fio da espada, Deus está suprindo, irá suprir, ou supriu naquela época as necessidades, e irá suprir também as nossas necessidades. O que Ele precisar fazer, para que nós venhamos executar o que Ele decretou, o que Ele quer para a nossa vida aqui na terra, Ele vai fazer. Ele não vai pedir orientação a ninguém, simplesmente Ele vai fazer. Portanto, devemos confiar no nosso Deus. Devemos acreditar que o nosso Deus é fiel, que Jesus Cristo está conosco e nunca, jamais, em hipótese alguma, Ele vai nos abandonar. Que Deus em Cristo, Ele aplique essas palavras aos nossos corações. Desde já.